está preparado para ouvir a palavra do Senhor? Eu gostaria que você se concentrasse hoje, porque hoje vai ser um pouco diferente. Hoje vai ter muita leitura bíblica. E eu vou narrar uma história em 2 tempos, em 2 momentos. E eu gostaria que você eu não sei se colocaram no projetor da mesma forma que eu escrevi os mesmos versículos, mas eu vou lendo. E se você tiver a tua Bíblia e puder acompanhar na tua Bíblia, você vai gravar um pouco melhor. Se não, vai no telão, vai ali no que Deus nos deu. Eu não sei se vai estar de acordo, porque é um texto bem grande. E talvez hoje não tenha aqueles gritinhos para te acordar. Então eu convido você a dar uma espreguiçada, dar uma mexida aí, para que você possa, em nome de Jesus, ouvir e ser abençoado pela palavra. Eu estava essa semana passando alguns momentos, e quando então Deus falou comigo: Marcelo, calma aí, você não está só. Não é assim. Eu estarei convosco todos os dias. E aí desenrolou essa palavra, que no fundo começou pelo final. E aí eu construí, iniciando lá em Isaías 53. Então você que está em casa, você não vai acompanhar o que está no telão, mas se você puder abrir a sua Bíblia em Isaías 53, nós vamos então fazer a leitura, e você pode acompanhar aí e prestar muita atenção, porque o que eu vou somente ler o texto, e talvez faça um comentário ou outro no meio, e no final então vou concluir tudo que nós lemos. Então hoje é um dia de lermos bastante a Bíblia. Obrigado aos intercessores. Eu já vejo anjos de fogo aqui em cima do altar. Pai de amor, nós sabemos que o Senhor está aqui no nosso meio, e por isso somos e estamos felizes, com o coração aberto. Pai, fale conosco, transforme o nosso ser esta noite, em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Glória a Deus. Num mês espetacular como esse mês de agosto, um mês que geralmente nós falamos sobre sonho, e no final do mês nós comemos sonho, e esse ano nós vamos comer este sonho, o sonho de Deus para nós, não fisicamente, mas vai acontecer na sua vida o sonho e o propósito de Deus que Ele tem para você, e você vai mastigar e sentir o gostinho da alegria em Deus realizar este sonho que está em vós, na tua vida sentimental, na tua vida material, na tua vida ministerial. Ele vai continuar a fazer todo o projeto que Ele tem para a sua vida. E nesse mês de agosto nós temos a oportunidade de trazer à memória o maior dos benefícios que a cruz de Cristo nos entregou. E o texto de Isaías 53, ele exatamente nos trata disso. E o versículo 1 diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço forte do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante Ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza, nem formosura, e olhando nós para Ele, não havia boa aparência não, para que nós o desejássemos. Ele era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades.
O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos. E com os poderosos repartirá ele o despojo, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. O profeta Isaías, anos antes de Jesus vir morrer pelos nossos pecados, ele então escreve este texto. E no texto de João, capítulo 18, nós vamos ver a narrativa deste texto que Isaías escreveu no passado, agora no tempo, Jesus vivendo tudo aquilo que o profeta havia falado. E João capítulo 18, versículo 1 diz assim: tendo então Jesus terminado de orar, ele saiu com os seus discípulos e atravessou o vale do Cedron. Do outro lado havia um olival, onde entrou com eles muitas oliveiras, é chamado de olival, e ele entrou ali com eles. Ora, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunia ali com os seus discípulos. Então Judas foi ao olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus. E eles iam levando tochas, lanternas e armas. E Jesus, sabendo tudo o que ia acontecer, saiu e lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré, respondeu eles. E Jesus então disse: sou eu. E vemos aqui algo muito similar quando Moisés pergunta a Jesus, a Deus, quem ele era, e ele responde: eu sou o eu sou. E Jesus da mesma forma responde: sou eu, disse Jesus. E Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse sou eu, eles recuaram e caíram por terra. E novamente ele lhes perguntou: a quem procuram? E eles disseram: a Jesus de Nazaré. Respondeu Jesus: já lhes disse que sou eu. O teu Deus, o nome dele é Eu Sou. Quem é o teu Deus? Eu sou. Que esplendor! Quando ele disse eu sou, todos os soldados que estavam caíram por terra pelo poder da palavra do nosso Deus.
Isso precisamos entender. Se vocês estão me procurando, deixem ir embora esses homens que estão comigo. Isso aconteceu para que se cumprisse as palavras que ele dissera: não perdi nenhum dos que me deste. E Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro: guarde a espada. Acaso não haveria de beber o cálice que o Pai me deu? Assim o destacamento de soldados com o seu comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus, amarrando-o, e o levaram primeiramente a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Caifás era o sumo sacerdote daquele ano. Caifás era quem tinha dito aos judeus que seria bom que um homem morresse pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo estavam seguindo Jesus. Por ser conhecido então do sumo sacerdote, esse discípulo entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote. Mas Pedro teve que ficar esperando do lado de fora da porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a moça encarregada da porta e fez Pedro entrar. Ela então perguntou a Pedro: você não é um dos discípulos deste homem? E Pedro então respondeu. Ele poderia ter respondido: eu sou. Mas ele respondeu: não sou. Quantas vezes nós, como filho de Deus, nos sentimos desamparados e falamos e agimos como se não fôssemos discípulos e filhos de Deus. Fazia frio. Os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que haviam feito para se aquecerem. Pedro também estava em pé com eles, aquecendo-se. Enquanto isso, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e dos seus ensinamentos, e respondeu-lhe Jesus: eu falei abertamente ao mundo, sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem, nada eu fiz em segredo. Por que me interrogas? Perguntando aos que me ouviram. Certamente eles sabem o que eu disse a eles. Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estavam perto bateu-lhe no rosto. Isto é jeito de responder ao sumo sacerdote? Perguntou ele. E Jesus respondeu: se eu disse algo de mal, então denuncie qual é o mal. Mas se falei a verdade, por que me bateu? Então Anás enviou Jesus de mãos amarradas a Caifás, o sumo sacerdote. Enquanto Simão Pedro estava se aquecendo, perguntou-lhe: você não é um dos discípulos dele? E ele mais uma vez disse: não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem cuja orelha Pedro tinha decepado, insistiu: eu não ouvi com ele lá no olival? E mais uma vez Pedro negou, e no mesmo instante um galo cantou. Em seguida, de Caifás, os judeus levaram Jesus para o pretório. E já estava amanhecendo, e para evitar a contaminação cerimonial, os judeus não entraram no pretório, pois queriam participar da Páscoa. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: que acusação vocês têm contra este homem? E responderam eles: se ele não fosse criminoso, não o teríamos entregado a ti. Então Pilatos disse: levem-no e julguem-no conforme a lei de vocês. Mas nós não temos o direito de executar ninguém, protestaram os judeus. Isso aconteceu para que se cumprisse as palavras que Jesus tinha dito, indicando a espécie de morte que ele havia de sofrer. Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: você é o rei dos judeus? E Jesus respondeu com outra pergunta, dizendo: essa pergunta é tua,
ou outros te falaram a meu respeito? E Pilatos então falou: acaso sou judeu? Foram o seu povo e os chefes dos sacerdotes que o entregaram a mim. Que é que você fez? Disse Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora, o meu reino não é daqui. Então você é rei? Disse Pilatos. E Jesus respondeu: tu dizes que sou rei. De fato, por esta razão nasci, e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. E o que é a verdade? Perguntou Pilatos. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse: olha, eu não acho motivo algum desta acusação. Contudo, segundo o costume de vocês, eu devo libertar um prisioneiro por conta da Páscoa. Querem que eu solte então o rei dos judeus? E eles responderam e gritaram: não, ele não, queremos Barrabás. Ora, Barrabás era um bandido. João capítulo 19, dos versículos 1 ao 22. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados então fizeram uma coroa de espinhos e puseram na cabeça dele. Vestiram ele com uma capa de púrpura. E chegando-se a ele diziam: salve, rei dos judeus. E batiam-lhe no rosto. Mais uma vez Pilatos saiu e disse aos judeus: vejam, eu estou trazendo a vocês, para que saibam que não acho nele motivo algum de acusação. Quando Jesus então veio para fora, usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura, disse Pilatos: eis o homem. Ao vê-lo, os chefes dos sacerdotes e os guardas gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Mas Pilatos respondeu: levem-no vocês, e vocês o crucifiquem-no. Quanto a mim, não encontro base para acusá-lo. Os judeus insistiram: temos uma lei, e de acordo com essa lei ele deve morrer, porque ele se declarou filho de Deus. Ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado. E voltou para dentro do palácio, então perguntou a Jesus: de onde você vem? Mas Jesus não lhe deu resposta. Você se nega a falar comigo? Disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? E Jesus respondeu: não terias nenhuma autoridade sobre mim, se essa não te fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Daí em diante Pilatos procurou libertar Jesus, mas os judeus gritavam: te deixares este homem livre, não és amigo de César. E quem se diz rei se opõe a César. Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora, sentou-se na cadeira de juiz no lugar conhecido como pavimento de pedra. Era o dia da preparação da semana da Páscoa, por volta do meio-dia. Eis o rei de vocês, disse Pilatos aos judeus. Mas eles gritaram: mata, mata, crucifica-o. Devo crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos. Não temos rei senão César, os judeus falaram. Responderam os chefes dos sacerdotes. Finalmente então Pilatos o entregou a eles para ser crucificados. Então os soldados encarregaram-se de Jesus. E aqui nesse momento então os soldados pegaram um chicote. E o chicote era feito de couro, com pontas de aço, com ossos amarrados. E ali chicotearam Jesus, como Isaías 53 o descreveu. E massacraram a carne, e era dada 40 açoites. E era nas costas, era nas pernas, era nas nádegas. E Jesus tinha que sofrer todas essas pisaduras, porque ele sofrendo todas essas pisaduras, ele poderia dizer: está consumado.
ele tinha que levar e passar por este cálice, por essa aflição, para que a palavra do Senhor pudesse ter validade para mim e para você. E essa semana, quando eu me encontrava um tanto quanto só, o Senhor falou comigo: o meu filho passou o que passou. Ele levou cada chicotada e cada gota de sangue que foi vertida ali. É para que você tivesse a certeza que você não está só. E ali ele foi levado até a sua própria cruz. E foi levado a um lugar chamado Caveira, que em aramaico é Gólgota. Ali o crucificaram. E com ele outros dois, um de cada lado de Jesus. Pilatos mandou preparar uma placa para pregar na cruz com o seguinte inscrição: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos dos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade. E a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. Os chefes dos sacerdotes dos judeus prostraram-se junto a Pilatos e disse: não escrevas o rei dos judeus, mas escreva assim, que este homem se dizia rei dos judeus. Mas Pilatos, a autoridade, disse: fique escrito o que eu escrevi. Mesmo o povo não reconhecendo quem era Jesus, uma autoridade pagã reconheceu: é o rei dos judeus. Não dá para se apagar a soberania do eu sou, o poder do eu sou. Em Mateus 27 continua a história, dizendo que quando Jesus estava crucificado, houve trevas sobre a terra. Mateus 27, versículo 45 diz: e houve trevas sobre a terra, do meio-dia até as 3 da tarde. E por volta das 3 da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? O próprio Deus abandona seu filho por conta do meu pecado, para que eu nunca mais me sentisse só, por conta do pecado, porque Ele levou sobre si todos os meus pecados e todas as minhas enfermidades. Aonde quer que eu esteja, eu não tenho direito de me sentir só, quando eu vejo o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele sentiu só porque Ele ficou só, Ele levou toda a solidão. E quando eu li esse texto e eu fui estudar um pouco mais, eu caí lá no livro de Salmos, capítulo 22. Em Salmos capítulo 22, nós vemos então Davi escrever exatamente o como Davi se sentia num determinado momento da sua vida. E Davi escreveu: meu Deus, por que me abandonaste? Por que está tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes, de noite, e não recebo alívio. Não é só nós que passamos momentos de tristeza e de dificuldade. Davi também passou, e Jesus usou da mesma frase de Davi, para dizer: olha, Davi escreveu no passado, mas eu estou levando todo esse sofrimento de Davi aqui na cruz, e quero que fique registrado também, que eu estou levando toda a posteridade também, todo esse sofrimento vai estar sobre mim, porque tem benefício na cruz de Cristo, porque eu sou quem eu sou. Tu, porém, és santo, és rei, és o louvor de Israel. Em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança, confiaram e os livraste. Clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e não se decepcionaram. Mas eu sou verme e não homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Jesus foi desprezado pelo povo.
Caçoaram de mim todos os que me veem, balançando a cabeça, lançam insultos contra mim, dizendo: recorra ao teu Deus agora, que o Senhor o liberte, que Ele o livre, já que lhe quer bem. Contudo, tu mesmo me tiraste do ventre, deste-me segurança ao seio da minha mãe. Desde que eu nasci eu fui entregue a ti, desde o ventre materno és o meu Deus. Não fiques distante de mim, pois a angústia está perto e não há ninguém que me socorra. Como água me derramei, e todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração se tornou como cera, derreteu-se no meu íntimo. Meu vigor secou-se como um caco de barro, e a minha língua gruda no céu da boca. Jesus teve sede. Talvez você esteja com sede, sede de justiça, sede de amor, sede de alegria. Jesus teve sede para que você pudesse beber da água da vida e de você fluísse rios de água viva. Cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou, perfuraram minhas mãos e meus pés. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. Tu, porém, Senhor, não fiques distante, ó minha força, vem logo em meu socorro. Livra-me da espada, livra a minha vida do ataque dos cães, salva-me da boca dos leões e dos chifres dos bois selvagens. E tu me respondesses. O Senhor responde. O Senhor respondeu a Davi, o Senhor respondeu a Jesus, o Senhor responde a nós hoje. E continuando o Salmo 22, que é um salmo narrativo da viagem de Jesus, quando começou a ser açoitado até a cruz. Veja o que acontece quando reconhecemos a soberania do nosso Mestre. Proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei. Estamos aqui na Assembleia dos Santos. Foram versículos cruéis que nós lemos até aqui agora. Olha o resultado disso. Louvem-no vocês que temem o Senhor. Glorifiquem-no todos vocês, descendentes de Jacó. Tremam diante dele todos vocês, descendentes de Israel. Pois não menosprezou, nem repudiou o sofrimento do aflito. Não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. De ti vem o tema do meu louvor na grande assembleia. Na presença dos que temem, cumprirei os meus votos. Os pobres comerão até ficarem satisfeitos. Aqueles que buscam o Senhor o louvarão. Que vocês tenham vida longa, todos os confins da terra, até Guaianás. Todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele, pois do Senhor é o reino, ele governa as nações. Todos os ricos da terra se banquetearão e o adorarão. Haverão de ajoelhar-se diante dele todos os que descem ao pó, cuja vida se esvai. A posteridade o servirá. Gerações futuras ouvirão falar do Senhor. E há um povo que ainda não nasceu. E eu vou concluir agora a palavra. E há um povo que ainda não nasceu,
proclamarão seus feitos de justiça, pois ele agiu poderosamente. Não sabemos o momento exato que Davi compôs esse Salmo 22, mas a criação, a citação que Jesus faz deste Salmo na cruz do Calvário, nos ajuda a entender o significado como parte da mensagem eterna do Evangelho de Cristo. O Salmo reflete os pensamentos de Davi quando foi perseguido, talvez por Saul ou pelo seu filho Absalão, ou pelos seus inimigos que queriam tomar o seu lugar de rei. Mas ganha uma força maior quando vinculado ao sofrimento de Jesus, quando você entende que um texto foi escrito muitos anos, primeiro pelo profeta Isaías, depois pelo salmista, e agora Jesus então passa esse sofrimento para uma geração que iria nascer ainda, ter o benefício, e eu sou esta geração que estou reunido na Assembleia dos Justos para proclamar a glória do Senhor, porque Ele levou sobre si tudo isso que nós lemos aqui. Esse benefício você tem na sua casa, aonde você está ouvindo. Parece ser fácil para você hoje, parece ser fácil para mim hoje, mas não foi fácil. Ele conquistou para mim e para você. A angústia do sofredor é severa, mas temporária, pois ele olha para frente com confiança em Deus, sabendo da sua aceitação e da certeza do seu lugar na presença de Deus. Quando Davi escreveu isso, talvez estavam tentando tirar o trono dele, e nós temos um rei que é rei dos reis. E quando então a solidão tenta tirar o teu trono, porque quando diz que é rei dos reis, e o texto de 1 Pedro diz que você foi escolhido como reis e sacerdotes do Senhor. Quando alguém tenta tomar o trono do reinado da tua família que está sobre a tua mão, ou tentando tirar a tua vida, o reinado que está sobre a tua vida, lembre-se de Davi, que escreveu e sofreu, mas lembre-se que Jesus sofreu tudo isso para que você não tenha medo dos seus inimigos, e declare: Ele levou sobre si todas as suas dores, e você pode passar sim, porque você é rei, Ele é rei dos reis, e você é esse rei junto com Ele. Nós precisamos entender a compreensão do valor profético desse salmo. Juntamente com o sacrifício de Jesus na cruz, Jesus expressa exatamente o Salmo 22. Meu Deus, por que me desamparaste? Quando ele estava sofrendo, ele quis demonstrar a atitude de alguém que já tinha vivido. Davi, eu estou sentindo isso que você está sentindo aí no passado, eu estou sentindo, mas hoje ninguém mais sentirá sozinho, porque hoje eu estou pagando o preço de todo o pecado aqui na cruz do Calvário. É nessa certeza que nós precisamos viver. Jesus expressa aqui exatamente o texto que está em Salmo 22. Jesus expressa a humilhação, a dor, o desprezo, a solidão, que esses primeiros 21 versículos de Salmo 22 diz. O apelo do sofredor. Mas depois os próximos 10 versos destacam o resultado do livramento dele, em oferecer a mensagem salvadora a nós que estamos aqui nos confins da terra. Tem uma mensagem de salvação para mim e para você. Davi no Salmo 22 não somente profetizou sobre o sofrimento de Cristo na cruz do Calvário, mas também olhou para o efeito da sua vitória sobre a morte. Jesus venceu a morte, Ele ressuscitou e subiu para o seu lugar exaltado à destra do Pai, como está escrito no versículo 28. Pois do Senhor é o reino, Ele governa as nações, é Ele que é o Rei dos reis, é Ele que é o Senhor dos senhores. Ele oferece proteção e segurança eterna para aqueles que se convertem a Ele. Todos nós temos o privilégio de podermos conhecer e honrar o Senhor e Salvador. Como o próprio Davi disse, muito sofrimento teve, mas olha o benefício do versículo 26. Os pobres comerão até ficarem satisfeitos. Eu não sei por que você está triste, ou você está calado, talvez por conta da máscara, mas eu gosto de ficar satisfeito. O nível de satisfação não é aquele que não é nem mais que você passa mal, e não é nem menos. Eu estou satisfeito.
Vai ser uma semana de satisfação para você, meu amado. Não faltará coisa pequena nem coisa grande. Aqueles que buscam o Senhor o louvarão. Sabe quem louva? Quem está feliz, quem está alegre, esse louva. Ninguém louva quando está triste. A gente louva quando a gente está satisfeito. Uma semana, mês de agosto, final do mês de Ave. O Senhor, Ele vai fazer cumprir na sua vida todas as promessas dEle. E que vocês tenham vida longa. Salmos 22, versículo 26. Eu quero fazer um apelo para você, meu amado, que tem se sentido só. Talvez você, porque você se afastou da cruz de Cristo, e ao se lembrar de todo esse sacrifício hoje, ao se lembrar do que Jesus conquistou para você, você quer se reconciliar com Ele, para ter uma vida de sucesso. Nada de religiosidade, mas 100% Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz que todos pecaram, todos nós erramos e estamos separados do Pai, da glória do Pai. Mas nós fomos justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção de Cristo Jesus. Ele nos libertou do desprezo, Ele nos libertou da dor, Ele nos libertou da opressão, Ele nos libertou da desesperança, da angústia, Ele nos libertou da solidão, Ele nos libertou da morte. E hoje eu digo para você: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu quero oferecer liberdade de espírito para você. Você que quer se reconciliar com Jesus esta noite, você que está aqui comigo, coloque a mão no teu coração. Você que está em casa, coloque a mão no teu coração. Você que está ouvindo esta palavra, eu não sei o dia e a hora, mas Deus quer te libertar hoje. Quer que você tenha uma vida livre do desprezo, da morte, da solidão, da angústia, da desesperança, da opressão. Coloque a mão no seu coração agora, que eu quero orar por você. Pai de amor, em nome de Jesus, todos esses que estão ouvindo o som da minha voz, ó Deus, que se sentiram só, têm se sentido separados, muitas vezes deprimidos em suas próprias lamúrias, estão caídos. Sabemos que o Senhor não é o Deus dos caídos, porque onde tem um caído, o Senhor fala: levanta e anda. Eu agora também determino para esses que estão caídos: levanta e anda. Para esses que estão separados do teu amor, da tua liberdade, ó Deus, eu digo a esses: entre no reino do teu amor. Vai agora, Pai. Eu distribuo para o teu povo coroas de reis, rainhas, Pai, como assim nós somos, Pai. E na Assembleia dos Justos, nós agora, Pai, te exaltamos. Bendito seja o teu nome, bendito seja o teu nome na Assembleia dos Justos. Eu abençoo esta vida, Pai, e receba ela no teu reino, Pai, no reino de paz, de alegria e de justiça no Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Você agora, meu amado, que está aqui comigo, ouvindo o som da minha voz, eu quero que você se prepare para viver a semana mais incrível da tua vida. Você que está aqui presencialmente, eu gostaria que você ficasse em pé. Gostaria que você fechasse os teus olhos. Jesus está passeando aqui no nosso meio. Tem bastante espaço entre as cadeiras. Ele está passando e quer tocar em você. Mas eu te digo que se você tocar nas vestes de Jesus, a tristeza se transformará em alegria, a doença se transformará em saúde. Feche os teus olhos. Você que está em casa,
e você conseguir, faça a mesma coisa. Fique apenas ouvindo a minha voz, ouvindo essa canção, ouvindo os músicos. Quando Davi tocava, os espíritos imundos iam embora. Até a tristeza tem que se alegrar. Porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se indignaram contra ti. Tornar-se-ão em nada, e os que contenderam contigo perecerão. Buscá-los-ás, porém não os acharás. Os que pelejaram contigo tornar-se-ão em nada, e como coisa que não é nada aos que guerrearam contigo. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo, eu te ajudo, eu te sustento. Por isso eu te envio para viver uma semana junto com o teu rei. Você não está sozinho. Toda a solidão Jesus levou na cruz do Calvário, para que você pudesse ter a certeza que o Deus de Pai, que esmagou a cabeça de Satanás, esmagará a cabeça de Satanás debaixo dos teus pés. É os teus pés, os pés dos reis desta terra, dos reis e sacerdotes. O Senhor coloca a cabeça da serpente debaixo dos teus pés. Pisa na cabeça da serpente e declara que você é mais que vencedor. Pisa na cabeça da serpente mentirosa.